Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, daremos continuidade ao nosso estudo do capítulo 6, Uranografia, e faremos um pequeno resumo, mas realmente bem pequenito, ou pequeno, que será no item 17, no final do item 17. Deixa eu ver aqui, uai, peraí que eu vou aqui diminuir. Aqui, peraí, aqui vou compartilhar a tela. Pronto. Este, vai aqui. Gente, este é o final do item 17, que é muito conhecido por nós, né, Terezinha? Sobre a Sim, matéria córpora primitiva. Nossa Senhora. Então, vamos nos concentrar neste parágrafo. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, gente, 17, está lá no finalzinho. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde entre os espaços interplanetários, este fluido cósmico que preenche o universo, mais ou menos rarefeito, nas regiões imensas, ricas em aglomeração de estrelas, mais ou menos condensado, onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações, de acordo com as localizações do espaço sideral. Não é outra coisa senão a substância primitiva na qual reside as forças universais, de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Por que eu fiz questão de centralizar? É porque vamos conversar sobre isso, sobre essas modificações, sobre como tudo ocorre e que vai ter, é claro, muito a ser conversado sobre também, gradualmente, e são as modificações do próprio fluido cósmico universal, que é a matéria cósmica universal, né? Alguma coisa, gente? Eu escutei aí alguma coisa. Então, vamos lá iniciar o tema de hoje, que são os sóis e os planetas. Sabe, Fernando, aqui eu particularmente não gosto muito de ficar lendo, não. Aí eu cutuco, sabe, as pessoas para estarem também conversando, trazendo as suas ideias, porque aqui todo mundo só quer, vamos cada um compartilhando, como havíamos conversado, para ficar mais dinâmico, né, Fernando? Porque fica muito chato esse negócio de ficar leitura, de ficar lendo, e não é muito bom para minha cabeça, não. Então, vocês estão vendo a tela? sim. Sim? Ah, que bom, Marinete também, ó. Deixa eu ver se é a Marinete. Pronto. Marinete, bem-vinda. Estamos já li rapidinho o resumo do final do item 17, tá certo? Que é Tá. Oi, bem-vinda, que coisa boa. Boa Da noite a página, todos. Marinete, 137, tá certo? Aí vamos Tá, obrigada. iniciar o item 20, os sóis e os planetas, tá? Obrigada. Ora, aconteceu que um ponto do universo perdido entre as miríades, ou seja, a imensidão de mundos, a matéria cósmica se condensou sobre a forma de uma imensa nebulosa. Essa nebulosa estava ativada pelas leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, principalmente da força molecular de atração, então, observem aqui, de atração, tomou uma forma esferoide, a única que pode assumir primitivamente uma massa de matéria isolada do espaço. Eu vou compartilhar esta aqui.
Estão vendo, gente? Sim, Pronto. Então Sim, ele vai. Que ele tá, esta nebulosa estava ativada pelas leis universais que regem a matéria, certo? Então ele vai ficar se concentrando aqui. Aí, pronto, pronto. Agora eu vou lá, continuando, tem que mudar. O movimento circular não produzido. entrou o texto, Zélia. Não, é isso mesmo. É porque eu vou Ah, ficar é. baseando, eu leio e vou ficar Ah, baseando só pela nebulosa, tá, entendi. entendeu? Para poder ficar fazendo justamente a lei de atração. Então, o movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual, de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva para produzi-la de movimento em movimento, a forma lenticular. Referimos-nos ao conjunto da nebulosa. Aí, quando ele se referiu aqui à forma lenticular, falei, peraí, o que tem a ver essa lente? Porque eu fui procurar, fiquei assim, lenticular, porque vem de lente. O que ele está querendo se referir em relação a isso? Aí, como quando. Aí depois, se é lente, tá, vai ser refletido. Creio que é isso, porque ele está falando dos movimentos. Então, está refletindo essa forma. Seria isso, gente? O que É, eu vocês peguei acham? aqui, Zélia, eu peguei aqui no Google, né? Forma lenticular. É uma forma achatada semelhante a um grão de lentilha, a forma lenticular. A bola de argila, aqui eles fizeram experiência com uma bola de argila, né? A bola de argila passou a girar tão rápido que passou a ter a forma lenticular, né? Então, acho que é mais ou menos isso que ele está explicando aí, né? É, foi Ele fala, né? Olha, em virtude dessas leis, principalmente da força molecular de atração, tomou uma forma esferoide primeiro, né? Depois, no outro parágrafo, ele fala, para conduzi-la de movimento em movimento, a forma lenticular. Então, toda aquela nebulosa tomou a forma lenticular, né? Não é isso que dá para entender aí nesse. porque ele tem, como você falou, e aqui também tem dizendo lá no dicionário, em uma galáxia como formato lenticular, que nem a Via Láctea, quando a luz passa no meio da lente, existe, pelo magnetismo de todas as estrelas e planetas juntos, uma deformação do tempo, do espaço e da luz, Antônio. Então é isso aí. é porque, Diz, Antônio. porque na verdade, é o equilíbrio entre as forças centrípeta e centrífuga Isso, ele que vai faz, falar de. É fa- isso, que faz com que tenha o aspecto lenticular. Sim, exatamente. ele fala depois isso. Ele vai falar depois isso, vai explicar, e eu peguei também isso, porque eu já não sou boba, né? Peguei, eu tô aqui cheia de desenhozinho. Eu sou como criança. Olá, seja bem-vindo, Antônio. Que coisa boa. E agora Ô, vamos Agora, para o. Fernando, você me salvou. ô, Zélia, Como que boa você tarde, está? Antônio. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Oi, Terezinha, Fernando, Zélia. Desculpa aí Alô! Já o lemos pequeno atraso. o item 20, tá? Estamos falando justamente sobre a forma lenticular. Já lemos. Estávamos conversando sobre essa forma lenticular, tá, Antônio? Eu Então, sim, Terezinha. A Terezinha queria adicionar alguma coisa.
acrescentar? Hoje, né? Hoje, na pesquisa que eu fiz, uma pesquisa não é profunda, né? Mas é, procurando entender como é que hoje se dá essa explicação, né, dentro da astronomia. Então, o que que eu vi, né? A questão do Big Bang, né? Que não é aceita assim por todos os astrônomos, por todos os cientistas, mas parece que a maioria aceita essa teoria, né, do Big Bang. Big Bang. Então, esse ponto que ele fala aqui no início, olha, Da ocorreu onde, Terezinha? No 20º, aqui, aqui, não é isso? aqui, no comecinho do 20º, ocorreu em um ponto do universo, perdido entre as miríades e mundo, a matéria cósmica se condensou. Então, ele está dizendo que ali a matéria cósmica se condensou num ponto, Isso, né? E a teoria do Big Bang fala que tudo começou de um ponto, né? isso. Não é isso, Fernando? Que É tudo isso mesmo. começou de um ponto, e esse ponto se expandiu, né? Que eles chamam de o Big Bang, essa expansão, né? Eles chamam de Big Bang, né? Em inglês é Então, Big Bang, né, aqui tem uma Antônio? semelhança, né? Big Bang. Existe uma semelhança de explicação, né? Não é assim idêntica, mas existe uma semelhança de explicação do Galileu com o que se estuda hoje em astronomia, pelo menos na pequena pesquisa que eu fiz, né? Bem pequena. Eu não sei se a gente pode dizer isso, o Fernando pode. Mas isso depois a gente vai ver, como passar, porque já estamos ainda no início. Vamos acrescentando, Terezinha, porque veja só, Não. vamos falando, aqui vai falar, vai entrar sobre a lei de atração, que eu fui buscar também. E realmente, eles falam sempre nas pesquisas, nas pesquisas que eu fiz, eles sempre falam da explosão. Sempre falam. Inclusive, me surpreendeu que quando ele se refere a determinadas. Bom, mas deixa para lá, porque senão vamos avançar demais, Zélia, vamos devagarzinho, ô senão aqui. Zélia, Oi. mas é interessante a gente não perder a oportunidade de esclarecer isso um pouquinho a mais para nossa mentezinha embaçada, porque nós temos no meio de nós, entre nós, hoje, um físico e um Sim. filósofo. Pelo amor de Isso, Deus, não Maria. deixe isso passar. Então, eu tenho algumas perguntas para ele, porque quando você dá um salto na frente para falar da gravidade, atração, já está falando de outra coisa. Eu acho também tem que É. discutir Então, esse o Big Bang, pontinho. Fernando, posso fazer a pergunta, Zé? Já entrando no... Por favor, já você acha que Tá, tem. o Big Você Bang, acha vamos assim? lá, vamos Ah, lá. Aí a pergunta para minha cabecinha, porque, peraí, gente, peraí, deixa uma, então uma lá. coisa eu gostaria de dizer, Fernando, eu tenho insistido isso com a Zélia, porque a Zélia ela é muito rígida no sentido de aprofundar tal, e isso faz bem. Não, Zélia, eu estou falando no bom sentido, não me pegue minhas palavras erradas. Mas eu tenho colocado o seguinte: esse capítulo, que foi psicografado por um dos maiores gênios da astronomia, que aos 25 anos era celebridade naquele mundo, era presidente do instituto lá de casa, estou falando do Flammarion, que é jovenzinho, tá? E depois nós falamos de Galileu, meu Jesus do céu, esses dois espíritos que já eram grandiosos sob o ponto de vista do conhecimento científico do nosso mundinho limitado, do nosso planeta. Não vamos nem falar aqui da nebulosa, né? Porque planeta. Eles têm todo esse período que se afasta do ponto em que nós os conhecemos, principalmente o mais antigo, e vem aqui nos dar, num capítulo que a gente, quem sabe, vai ficar alguns milênios para entender com profundidade, sei lá, vamos dizer que há uns séculos, ou algumas centenas de reencarnação, mas isso aqui, o que a gente tem que entender é que no corpo da estrutura de princípios da doutrina, quase nada ou nada desta obra inteira é incorporado. São suposições, até o próprio Kardec faz suposições sobre os planetas. Agora, nos aproxima do entendimento desses princípios que abarcam o universo. Então, agora vamos para o ponto que interessa. Eu Sim. viajei demais, viajei demais. Por isso que eu. Zé, mas não me corte, não, que isso faz sentido. Eu estou Então, vá lá, vá direto, Estou vá. falando dentro de uma linha de raciocínio
para poder fazer a pergunta para o Fernando. Eu não entendo nada dessas questões, Certo. mas eu já venho olhando um pouquinho para me situar, só para situar. As explosões famosas aí, a explosão famosa do Big Bang é considerado pela ciência como um começo, correto? Sim. Um começo do universo material, correto? É. Só O para. starter, Hã? o starter, Correto, correto. É isso aí. Mas quando ele fala aqui, é, é, Peraí, deixa eu então lá buscar. Peraí. Aí. Você está se referindo ao quê? Aqui no estou 20, referindo né? nisso, não foi o item 20 que foi lido, É Rosana? isso. Aí é quando ela falou da nebulosa. Então, Isso. esse é perdido entre as medidas dos mundos da matéria cósmica sob a forma de uma imensa nebulosa. Então, a minha Uhum. primeira dúvida aqui, a nebulosa surge com uma grande explosão, correto? correto. Não tem nada a ver a explosão de uma estrela com esse Big Bang, ou teria? Que as Não, estrelas. não, Não, né? nada a ver, É Deixa ele isso agora que. explicar. porque as estrelas não existiam Isso. até então. Ah, não existia, olha só que interessante. Nem Aham. sequer existia, mas é bom a gente. Eu mais ou menos já sabia disso, mas eu estou querendo descer, Fernando, bem para a gente ter essa noção. Agora, a primeira coisa que vem à mente aí como dúvida, a matéria cósmica se condensou. Estamos falando de matéria, né? Do ponto de vista físico, né, Fernando? Espera um pouquinho. Aí precisa Ah, pensar bem, porque, na mas, verdade, matéria é energia, e energia Exatamente. é matéria. Então, é uma coisa só. sim, mas Isso. a explosão, eu digo a explosão. Aham. É. Na verdade, a ciência de hoje fala, estão tentando modificar a teoria do Big Bang, porque a teoria do Big Bang não explica tudo, Sim. certo? Aliás, E, nenhuma, né, Fernando? Nenhuma teoria e explica a tudo. parte da física que mais está entrando nesse assunto é a mecânica quântica. E se você for pesquisar, Uhum. os cientistas que têm mais espiritualidade são exatamente os, 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 os mecânicos quânticos. Eles veio a parte metafísica. Porque quando você fala em Big Bang, então quer dizer que antes do Big Bang não existia nada? Pois é. Ou será que existia? Tem um astrólogo americano dizendo que antes do Big Bang existia alguma coisa. Então fica um negócio extremamente Porque, metafísico. inclusive, né, Antônio, nós conversamos que sempre existiu a eternidade. Então, claro, sempre teve sempre houve algo. E tem Olha uma aí. teoria, um momentinho só, tem uma teoria da física que diz que teve o Big Bang, o universo vai se expandindo, vai se expandindo, vai se expandindo, até o ponto que ele para de crescer e começa a encolher de novo. E tem o Big Crush, Uhum. e uma nova explosão de novo, e a criação tudo de novo. Ou seja, isso é cíclico. Isso. Bom, Então, é um assunto extremamente complicado, porque, por na isso que é melhor. verdade, na época que Kardec escreveu, essa teoria do Big Bang não existia. Na verdade, o que os espíritos fizeram? Colocaram o que, o que se conhecia na época com pequenos enxertos apenas para ilustrar coisas que não se conhecia Uhum. na época. Pronto. Bom, então, vamos devagarzinho. Vamos Bem-vindo, devagarzinho. Edilson. Continuando. 21º. Novas forças. Está aparecendo aí, gente, Está aparecendo aqui. tá? Novas forças surgiram após esse movimento de rotação, que como eu havia aqui mostrado, porque o Antônio não estava, nós vimos aqui do que foi falado, dessa nebulosa.
dessa nebulosa, que eu mostrei o... Peraí, se o Dilson tá... Eu mostrei a nebulosa, entendeu, o Antônio? Aí fui mostrando. Então, novas forças surgiram. Então, vou estar aqui. Vou seguir essa imagem. Novas forças surgiram após esse movimento de rotação. A força centrípeta e a força centrífuga. Só um instantinho, viu? Então, surgiram duas forças que estavam assim. Quais foram? Dessa rotação que ele está se referindo, surgiram a força centrípeta e a força centrífuga. A primeira, tendo a unir todas as partes no centro, à medida, no centro, a segunda, tendo a afastá-las. Ora, ao acelerar o movimento, à medida que a nebulosa se condensa e seu raio é aumentado, conforme ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente, peraí, aí agora aqui eu já vou, aí aqui eu já vou, eu só queria mostrar essa parte que Antônio não havia visto. Ora, ao acelerar o movimento, à medida que a nebulosa se condensa e seu raio é aumentado, conforme ela se aproxima da forma lenticular que havíamos comentado, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, predominou rapidamente sobre a força central. Então, aí eu fui buscar aqui a parte já que foi no dia a dia. O que seria? Vou buscar aqui essa centrípeta que ele falou. Achei muito interessante que eu trouxe o exemplo do atleta, que ele gira. Sabe, Antônio, é bom a gente trazer sobre imagem para poder entender, porque quando ele fica falando lá da rotação, aí ele começa a falar da centrípeta, então aí ele vai falando, que vem a ser isso? Aí eu trouxe para o dia a dia. O atleta que arremessa um peso de metal que é preso às suas mãos por uma corda, ele arremessa. É preciso exercer sobre ele uma aceleração centrípeta para que ele alcance a velocidade desejada. Então, olha o que ele falou aqui. A primeira tendo a reunir todas as forças para o centro. Ele está lá. Então, já a centrífuga, que eu achei muito interessante, que havia conversado até com o Antônio, né, Antônio? No nosso dia a dia, o que seria? Nós usamos muito isso aqui na Europa, eu não sei, nos Estados Unidos ou aí, para poder secar o Eu tenho, alface. O alface. eu uso também. Então, tá vendo, Terezinha, no nosso dia a dia, como nós usamos aí as forças? Sim, essas forças têm em toda parte. Então, eu achei muito interessante que justamente ele tem dizendo aqui no dia. A força centrífuga é bastante utilizada no nosso dia a dia. Pode ser, para se proceder à centrifugação, pode ser usada essa massa, essa máquina aqui, chamada centrífuga, assim como o dispositivo manual, que é esse aqui. Manualmente, há aqueles apetrechos simples usados, por exemplo, para tirar a água do alface. Já a máquina sofisticada, apresentando várias funções. No cotidiano, igualmente, a força centrífuga é usada, por exemplo, na máquina de lavar roupa. Na função de centrifugar, a água ainda existente é separada da roupa, geralmente no final do processo da lavagem. Então, nós estamos aqui falando, ele colocou bem claro, novas forças surgiram após esse movimento de rotação. A força centrípeta e a força centrífuga.
a segunda São tendo de duas afastá-las. forças, né? São as duas forças São as duas que forças. O quê? atuam Zélia, é sobre a H, não é matéria, né? K, viu? Hã? É centrifugar, não é K, centrifugar. Correto, Fernando? Centrífuga. Trifucar. Gá. Não. Centrífuga. Isso. É G no final, GA. centrífuga. GA no final. É. Bom, aqui estava aqui. É centrífuga, olha lá. Ó, centrífuga. Termina em IGA. Aqui, centrífuga. Olha, lembra Hum, fuga. Fuga, afastamento. isso. Ah, que bom. Uhum. E o centro deve ser como é o prefixo centro. Afastar do centro. É, é. É. Uhum. Bom, então, alguma coisa que vamos continuando? Eu acho que aqui, com esses desenhozinhos aqui, ficou mais fácil. Podemos continuar? O que que vocês acham? Comentar alguma coisa aqui sobre isso? Ficou mais claro? Então, ficou mais fácil assim, né? Uhum. Porque, na verdade, depois ele vai falar Isso. sobre os satélites, certo? E isso Ou depois, bem seja, depois. a agregação. É. É porque essas forças, elas agem, né, nos astros, mantendo o equilíbrio, né? São duas forças que atuam para manter o equilíbrio, a distância correta, né? Aqueles movimentos corretos, essas forças são assim imprescindíveis, né, para manter esse equilíbrio entre os astros. Uhum. Vocês me fizeram lembrar meu tempo de faculdade. Eu perguntei para o professor, por que o Sol tem aquele tamanho, sendo que o Sol não tem nada sólido exatamente, certo? E ele me explicou exatamente pela somatória das forças que tentem se afastar do Sol e se aproximar do Sol. Exatamente o equilíbrio das duas. Uhum. A mesma explicação. Muito É bom. tão bonito isso, né? Tão É bonita. muito bom. E Leis como a gente vai perfeitas. para é por isso que é tão bom estarmos estudando, cada um dando o seu ponto de vista. É muito bom. Bom, vamos voltar, porque aqui tem conteúdo, viu, gente? Certo. Paramos aonde? Afastar. Ora, acelerar, movimento. Uhum. Isso Assim já como, lemos, não é agora isso? assim como agora. Agora, assim como um movimento muito rápido da tiradeira, lembra do lá o próprio desenho lá do atleta rompe a corda, arremessando o projétil ao longe. A predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa, e desse anel formou uma nova massa, isolada da primeira, porém submetida a seu domínio. Essa massa conservou seu movimento equatorial, que, modificado, conservou-se em movimento de translação em torno do astro solar. Ademais, seu novo estado lhe conferiu um movimento de rotação. Aí aqui, esse movimento de rotação, translação. Deixa eu ver aqui porque eu também trouxe tem uma figura, tá? Aqui. Então, movimento é o movimento em que o planeta gira em torno de si próprio, e a translação é o movimento em que o planeta Terra realiza em uma volta completa em torno do Sol. Agora, eu fui buscar, deixa eu me ver aqui. Não, deixa eu ver se é esse aqui. Ele mencionou essa parte do Equador. Aqui, ó. Então, retornando, ele disse: essa massa conservou seu movimento equatorial, que, modificado, converteu-se em movimento de translação em torno do astro solar. Ademais, em seu novo estado, conferiu um movimento de rotação. Aí por isso que eu quis trazer, porque estamos passo a passo.
Primeiro, trouxemos a parte de rotação, ele tá, rotação, translação, ele já mencionou, olha, que ele já menciona os planetas separados pelo Equador, né? E gradualmente ele vai seguindo. Alguma coisa dentro disso aqui a ser acrescentado? Hum? Não? Vamos continuar para ver se, né, a gente vai Isso. ter mais alguma coisa, né? Por isso. Então, vamos lá. Agora vamos para o número 20, ou item 22. A nebulosa geratriz que deu origem a esse novo mundo condensou-se e retomou a forma esférica. Porém, como o calor primitivo, desenvolvido por seus movimentos diversos, diminuiu pela extrema lentidão. O fenômeno que acabamos de descrever reproduziu-se muitas vezes durante um longo período, até a nebulosa tornar-se muito densa, muito sólida, para opor uma resistência eficaz às modificações de forma que lhe imprime sucessivamente um movimento de rotação. Aí aqui eu fui buscar, que eu achei muito interessante, eu fui buscar esse aqui, ó. Peraí. Aqui, peraí, só um instantinho, aqui eu acho. Um instante, gente, porque eu não sei o que aconteceu. Aqui, agora. Aí, como o Fernando estava falando, eu não sei quem foi, eu fui buscar esse movimento, que eu achei muito interessante, que ele diz aqui. Vocês estão vendo como ela está se movimentando? Essa parte aí. Ela é em relação à forma esférica. Estão vendo? Sim. Então, a nebulosa geratriz deu origem a um novo mundo que condensou-se e retomou a forma esférica. Olha aí. Porém, com o calor, aí ele vai falando sobre esse movimento de rotação que diminuiu. Aí agora. Na verdade, aí, Hum, a forma é uma elipse. E um caso é, particular de elipse é a forma esférica. exatamente. Foi o que ele vai falar aqui. Pronto, foi para isso. Então, aí tem essa parte desse movimento de rotação constante. E agora, aí tem uma parte interessante que ele fala que os corpos começaram a se solidificar. Isso quer dizer que eles estão mais frios, ou seja, mais afastados do Sol. Uhum. Tá vendo? Então, o que que lhe trata aqui, eu gostaria de perguntar para o Fernando, né? Nesse 21 aqui, não ficou claro para mim como que se formou o Sol, que ele já passa aqui para a formação dos planetas, né? Mas Algo como o muito, Sol se formou? como algo muito semelhante. Existia uma nuvem só de hidrogênio. Essa nuvem de hidrogênio, por atração gravitacional, começou a se juntar. A pressão foi sendo cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, até ocorrer a primeira reação nuclear. Daí surge o Sol. Interessante que quando ele fala, sabe, eu não entendia, quando ele fala de explosão, ele utiliza supernova, que nós vamos ver, que está dentro disso aqui. Eu falei assim, mãe, supernova? Porque ele já foi colocando supernova nesses movimentos, quando ele se refere à explosão. E eu falei, o que é isso?
Ele nem tinha falado que era nova, já veio com supernova. Quando ele Na, diz. ver- na verdade, as estrelas, elas nascem, elas vivem e elas morrem. Uhum, Dependendo da massa da estrela, ela vai ter um fim diferente. Ela pode se transformar numa supernova, pode se transformar numa estrela marrom e pode ser transformada num buraco negro. uhum, Então, é isso, na ciência de hoje. Agora, aham. naquela época, eu não sei o que se pensava a respeito disso. Acho que nem tinha essa expressão Não, ainda, O de não. Fernando, buraco negro, né? Essas coisas É, ainda não tinha quando você, chegado nisso ainda, né? quando você Mas, fala aí, né, nesse processo de bom, transformação, que ela vai chegar a um ponto que ela vai se transformar no buraco negro, é o inverso do Big Bang, correto? Segundo a teoria dos cientistas? Ou é o começo? Porque as. é uma concentração tão grande de matéria que nem a Sim, luz consegue escapar, tá, mas entendeu? eu fiquei aí querendo entender a colocação ao ponto em que ela chega, ela se transforma no buraco negro. Eu entendi É, como sendo o inverso do processo do Big Bang, que é quando começa tudo, joga essa nebulosa só, nos mundos aí, na miríade do mundo, e ele vai começar a se formar. Não é isso? Ou eu estou equivocado? não poderia se dizer o inverso, porque Hum. o Big Bang é de todo o universo, né? Ah, entendi. Aí a E estrela no já caso da seria. estrela, é uma coisa menor. Quer dizer, veja bem, aí entra já a primeira dúvida de todo o universo, do ponto de vista científico, porque nós estamos falando aqui de ciência física, né? Mas quando ele cita aqui, por exemplo, no comecinho do 20 lá, Deixa eu ver, a, peraí, deixa eu pegar lá. perdido, não, só a frasinha, Zé, perdido entre as miríades de mundos. Uhum. Que mundos são esses, meu Deus do céu? Olha, vai dizer, peraí. São os mundos físicos cogitados pela ciência, são os mundos do espaço infinito cogitado pela metafísica e pela, aí no caso, espiritualidade, e por aí vai. Então é sempre esse conflito de você estar lidando com dois campos, um que Mas, não reconhece o outro. mas ele não está se referindo ao universo? Então não são os mundos do universo? não, mas é com relação à visão atual, né, da ciência, antes do Big Bang não tinha outros mundos, não Mas existia. aqui ele não está, mas aqui ele não está se referindo ao Big Bang. Não, ele Ele não está está se Não, não, referindo eu ao estou nosso só Sol. falando a visão agora, né? Para o Espiritismo, já antes deste universo existir, já existiam outros, né? Já existiam mundos, já existiam estrelas, já existiam, existem eternamente, né? Porque Deus cria eternamente. Agora, a visão da astronomia hoje é diferente. Uhum. Bom, A mas aqui, astronomia hoje, a só um astronomia instantinho hoje aqui, fala em o multiverso. Só um instantinho, Fernando. Edilson, ele colocou aqui Multiverso. que ele acha que seja no mundo físico. Vamos organizar aqui, para não, porque minha cabeça já está ficando já aqui. Vamos É, lá. Porque quando ele fala, ora, ocorreu em um ponto do universo, o universo, perdido entre os milhares, ou seja, vários mundos, a matéria cósmica se condensou sobre a forma de uma imensa nebulosa. Espera aí. Aí o Antônio pergunta, mas que mundos são esses? Os mundos do que estava. Seria o quê? Que planetas? Não seriam os outros planetas? Porque ele está se referindo aqui ao planeta Terra. Mas e os outros que já existiam? Sim, exatamente. Na Ora, verdade, é, ocorreu em um ponto do universo, ou seja, o universo já existia, certo? Perdido entre as miríades de mundos, as miríades de galáxias, já uhum, existiam, certo? isso. A matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. Essa nebulosa estava ativada por leis universais que regem a matéria. Uhum. Tornou-se a formar isolada do espaço. Ou seja, ele está falando da formação do Sol
e a formação dos planetas. Isso. Tanto porque aqui, olha, gente, olha o tema: os sóis e os planetas. Uai, os sóis e os planetas. Ora, como lá diz no Nordeste, oxente. Vamos lá, gente. Aí, pronto, deixa eu ver aqui. Aí passou aqui. Movimento de rotação, certo? Não foi que parou aqui? Peraí. Parou. Aqui. Você estava falando em translação já. Isso. Mas nós não lemos aqui a rotação, ou já lemos isso? Aham. Não, Não, não. não. Do quadro Não, 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 pode não. ler, pode ler. Assim. Assim, e não é isso? Aqui? Isso, isso. Assim, essa nebulosa não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos. É por isso que, assim, é bom ir comendo o milhinho devagarzinho, porque senão, como se diz lá na o colo, né, o papo, vai ficar muito cheio, tem que ir devagarzinho, porque ele vai explicando posteriormente. Olha só, como o Antônio perguntou, que mundos são esses, Antônio? Olha aí. Assim, essa nebulosa não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados no foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionado anteriormente. Ora, cada um desses mundos, formado como mundo primitivo, das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos mundos que, a partir de então, gravitarão em torno dele, do mesmo modo que ele, com seus irmãos, gravita em torno do foco que ele deu evidência e vida. Existência e vida. Ó, não fui eu que coloquei o dedinho, não, viu? De vez em quando aparece. Isso aqui, para que você, para estar tendo pela primeira vez, Fernando, dá às vezes alguns efeitos físicos. Você vê quando aparece dedinho, assim. Não, é verdade, o pessoal já está acostumado, né? Mas não fui eu, não, viu? Eu estava lendo aqui, não tinha nem como. De repente eu vi o dedinho ali, mas isso é normal aqui, tá? Bom, vamos terminar essa parte aqui para conversarmos. Então. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas Não, eu acho que sucessivamente. aí está errado, Zélia. Não tem essa interrogação, é direto. Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas, sucessivamente separados pelo Equador. Espera onde eu estou? É uma frase contínua. Certo. Aqui, então, eu estou vendo. Tá. Então, aqui no livro físico, ele está certo? Não, aqui Não está está errado também. cada um desses Tem mundos interrogação. terá um sol, centro de um turbilhão. Não, não tem. Essa interrogação está errada. É uma frase contínua. Centro de um turbilhão de planetas, sucessivamente separados pelo seu Equador, pelo Equador. Ó, eu teria que Pode ser perguntar. erro gráfico da editora. Então, por favor, coloque aqui, deixa eu ver aqui, vou perguntar até o. Tá, então tá. Então, vamos lá de novo. Cada um desses planetas. Não, peraí. Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente separados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, ainda que independente do seu astro gerador. Bom, Dependente. oi? Dependente do seu astro Dependente. gerador. Aí aqui seria bom conversarmos sobre isso aqui. É a criação Ô, do Zélia, sistema, né? Do Oi. sistema solar, Zélia, né? na verdade, eu estava olhando no meu livro virtual, realmente aparece o ponto de interrogação, como se ele perguntasse assim: cada um desses mundos será um sol, centro de um Isso, turbilhão? Aí um ponto isso. de interrogação, depois, de planetas sucessivamente separados de seu equador. Vou dar uma olhadinha. É como se fosse. Tanto no meu físico como aqui, porque isso aqui é e-book.
Esse é o e-book, é o Kindle. Então, ele está É, dizendo, tá como cada um desses mundos será um sol, aí ele pergunta, um centro de um turbilhão? aliás, essa palavra turbilhão é um conceito vindo do século XVII, Certo. através de René Descartes. Uhum. Ele que usava esse termo. Eu estranhei no século XIX aparecer esse termo de novo, Hum. certo? Uhum. Porque turbilhão dá a ideia de, como que se fala? De um fluxo de planetas, certo? Uhum. Vários planetas. Uhum. Eu É, estou ponto de exclamação bastante grande aí. eu também. Mas que turbilhão seria esse? Que você está mais uma vez me explicando. Cada um desses mundos será um sol. Centro de um turbilhão? Centro de Mas um em que ele está turbilhão se referindo a essa parte aqui, de quando ele várias está. forças atuando numa certa região. Hum, Seria a ideia de força. uhum. Quer dizer, a ideia de força, mas seria essa que foi mencionada, a centrípeta e a centrífuga e aquela confusão toda, procurando um O, equilíbrio? E o seria esse Zélio, o turbilhão? Porque Eu está acho que procurando um sim. Ô, equilíbrio? Por favor. Zélia, Oi. só fazendo um comentário, na tradução daquele amigo português que você enviou pra gente, não tem esse ponto de interrogação não, tá? Então, peraí, que eu vou lá. Que bom que você me disse isso. Porque então, o que que eu faço? Eu vou buscar lá. esse ponto de interrogação está deixando a gente confuso, hein? Já tô ficando no turbilhão ali. Não, já foi. Eu me lembro que a gente já passou por isso. Não sei se foi aqui ou um desses estudos aí que se cogitou da ideia que a Terezinha colocou aí, que teria sido um equívoco, mas agora com a colocação do Fernando eu fiquei confuso. Aqui. Eu Então, estou indo deixa aqui eu. atrás da edição francesa, Também Também. podemos entrar. Eu tenho aqui. Seria até bom. Pronto, aqui, ó. que aí vai Deixa ficar eu, mais claro, porque essa interrogação aí está complicando. deixa eu ver só onde você passou, gente, para mim buscar ela, porque eu Eu tô aqui tentei antes ler do. o parágrafo inteiro, Fernando, para ver se a gente chega a uma conclusão entre nós aqui, mas aí, ó, Não, mas tá aqui, ó. Foi o que ele disse. Aqui tá, vendo o ó. original francês é mais. Aqui, ó. Aqui. Zélia, eu estou no original francês e não tem não ponto de Tem interrogação. não? Não, É uma frase, é uma frase direta, é uma eu acho que frase, foi com a Terezinha, mesmo nós vimos isso em algum lugar, não, Terezinha, num outro acho que estudo, não? sim, não lembro. Nós Cada, chegamos lá. tá assim, cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente separados. Não tem esse ponto. Porque, Fernando, no contexto da frase, ela ficaria truncada, completamente truncada essa interrogação aí. E se pegar essa frase inteira, cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas. É, Ou Sucessivamente, o seja, nosso Sol não tem ou vários seja, planetas? eu posso imaginar um negócio com a Hum, criação de vários planetas sucessivamente, certo? uhum. E esses planetas, girando em torno do Sol, começaram a se afastar do Sol. Porque ele fala que, na verdade, eles estão solidificando cada vez mais. Se eles estão solidificando, eles estão se afastando do Sol. Uhum. Eu estou tentando aqui entrar e no que aqui, cada um desses planetas será o Sol. Aqui, vocês estão vendo? Como foi o que o Edilson falou? Não tem mesmo, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a. Eu não sei se você tem o Fernando, Eu o tenho. Antônio tem, o Edilson, porque eu coloquei no grupo, mas eu posso enviar também. Cada um desses mundos será um sol. Aí pronto, vírgula. Centro de um turbilhão de planetas sucessivamente
desprendidas do seu equador. Esses planetas receberão uma vida dependente de astro que o gerou. Esse é o português lá. Então, pronto, olha aqui, ó. Mas Então, eu acho que assim mesmo seria bom algum de nós entrar em contato com a FEAL. mas isso a gente está sempre enviando, a gente está sempre enviando. Qualquer coisa que está Ah, ocorrendo aqui, a gente envia. Eu envio diretamente para pro Lucas, assim, ele está sempre enviando. Está então sempre tá bom enviando. então. Pronto. Eu posso buscar também aqui na parte francesa, se está aqui, eu acho que nós não deveríamos nos deter tanto, já que se a Terezinha falou, porque quem tá, você viu na francesa, Terezinha? Sim, na Não tem, não é original isso? francês. Não tem. É uma frase Pronto, linear. pronto. Então aqui eu vou já passar para ele e pronto. Vamos continuar, gente? Podemos? Vamos. Item 23. O que está aparecendo aí? Zélia, Oi, Zélia, oi. só fazer um comentário. Por Você favor. obser- você observou que ele já falou que existem vários universos aí, na frase anterior? Vários universos? Aonde É, você. Aonde? Aonde? Aonde está? Aonde? No vinte é, e dois no 22 mesmo, na frase anterior a essa que nós estamos discutindo. Ora, cada um desses mundos, eu vejo que esses mundos são um sistema solar, cada sistema solar, das forças naturais que presidem a criação dos universos. É isso mesmo, dos universos. É. É aquilo que eu estava falando. Aí, ó, nessa aí, ó. Todo esse conteúdo é em torno do conhecimento do século XIX. Entretanto, os espíritos colocam algumas coisinhas a mais, porque É, a ciência de hoje que está chegando nesse aspecto, dos multiversos, dos Multiverso. infinitos universos. e cada mundo formado aí, pelo que a gente está entendendo, como ele é proveniente de um Sol, cada mundo formado é um sistema solar. Ele está falando aí da formação do sistema solar, né? De uns sistemas solares, né? Vários, né? Tá bem aqui, tá bem claro. Foi muito bom ele ter nos chamado a atenção, porque olha só, das forças naturais que presidem a criação dos Dos universos, universos. gerará sucessivamente novos mundos. Bom, esses mundos aqui para nós assim, mas esse criação dos universos, interessante. Fernando, Eu Fernando, eu tô desconfiado de uma coisa. A palavra universo que ele está usando, ele está substituindo por sistemas solares. Ah, Eu, ó, Entendeu? Fernando, eu entendi diferente, Fernando. Eu entendi que cada mundo formado, que ele fala cada mundo forma um Sol e gira dos os planetas em volta, então cada mundo formado seria um sistema solar. criação É, dos mas é isso que eu estou falando. universos. Mas quando ele fala os universos, ele não está dizendo vários universos, mas vários sóis que tem os planetas, carrega os planetas junto com ele. Entendeu? universo só. Aí sim que aparecia tudo. É, Agora, para mim, que universos são esses? Porque, como ele chamou, não é o universo não é o todo lá. E aí sim, quando você coloca nessa parte desses mundos, das galáxias, fica mais compreensível. Porque como seria vários universos? porque pensa no seguinte, dos contemporâneos de Kardec, que lessem isso aí, eles não iam entender criação dos universos. O que significaria a criação dos universos do século XIX? Hum, exatamente, tem que trazer. Exato. Uhum. Porque temos que sempre estar buscando o que pensa está muito bem, como você está falando, porque nós temos que estamos aqui vendo a mentalidade, a forma que eles pensavam daquela forma, trazendo para os nossos dias atuais. Então, isso que você está dizendo, com que o Edilson está falando, esses universos seriam as galáxias? Mais uma vez. É,
Possivelmente, na verdade, eu estava falando em coisa mais simples, em termos de sóis mesmo, Ah, porque ele está tratando do Sol. O uhum, Sol é uma estrela. A isso, aqui criação tá. de várias estrelas, ele está chamando de criação dos universos, no meu modo de ver. Pode ser que eu esteja errado, É. mas criação Eu dos acho, universos do século XIX era um grande ponto de interrogação, porque naquela época só existia um universo. Nem Uhum, se cogitava em coisa diferente. uhum. Então, eu acho que Mas temos que como, seguir, porque senão vamos ficar só girando, a gente vai ficar bom, começando eu como a acho, Lua aqui, ficar eu- aquela mas como o atração. próprio, Oi, ô, diz, velho, Antônio. mas como o próprio Oi, Fernando peraí. comentou, eu, como o próprio Fernando comentou anteriormente, às vezes os espíritos colocam as palavras aí e passam batido. Talvez no mundo espiritual eles já sabiam desses universos. Nós aqui na Terra, no século XIX, não sabia. Mas coloca no plural aí e às vezes passa batido para quem está na Terra, lendo, né? No mundo espiritual Pode já ser, sabiam disso. pode ser também. É uma coisa que a gente não vai poder Não vai poder. saber. Não, não vai. Como ele mesmo diz. Sim, Antônio. bom, eu imagino que um espírito como Galileu, tudo que a gente imagina que ele vai um dia aprender, ele já sabe há bilhões de eternidade, vamos dizer assim. Não há dúvida quanto a isso. Mas ele começa lá no. O título do tópico que nós estamos vendo são os sóis e os Isso, planetas. Aí exatamente. ele começa, ora, ocorreu em algum ponto do universo. Quando ele está falando desse universo, inicialmente lá, e deve ser para trás também, porque aqui a gente se perde em cada palavra que a gente lê, ele É. está se referindo ao mundo, ao espaço ilimitado, sem fim, do conceito de infinito, essas coisas. Tudo. A ciência não chega nem cogita. Esse é o nosso problema, porque nós lidamos aqui com conceito científico, a gente é cego de viseira, não entende nada, e ao mesmo tempo colocamos em evidência também conceitos espirituais ou de espiritualidade, que aí sim a coisa fica complicada. Mas só para, em relação a esse parágrafo último que nós acabamos de ler aqui, primeira coisa, eu estou aqui com uma Gênesis aberta em francês, não existe a Uhum, interrogação mesmo. Lá uhum, nessa primeira edição da Gênesis em francês, não lembro qual que é a edição, e simplesmente lendo paulatinamente, estou me referindo ao parágrafo que começa assim, essa nebulosa não terá dado nascimento a um soar. E essa frase que cada um desses mundos será com uma interrogação fica truncada. Então a uhum. ideia que me vem é que realmente essa interrogação que é um erro de estar se referindo a É, tá. planetas. E a colocação do Fernando, eu acho que é absolutamente exata. Quando está falando aqui de universos, aqui está se referindo a sistemas solares. E aí o Fernando pegou no varejo para falar somente do Sol, porque se fala da nebulosa, aí nós já estamos totalmente, Uhum, completamente perdidos de novo, porque os nossos planetas solares do sistema solar que nós conhecemos, aí os nove, ou sei lá quantos que são aí, é bem essa ideia, né? Mas a uhum. gente, continuando, nós vamos ter algum vislumbre Isso. aí, não Então sei vamos se. continuar, né? Porque senão a gente vai ficar lá. Porque, só complementando, Fernando, essa ideia de multiverso é bem recentíssima, não existia nada disso lá É atrás, certo? recentíssimo. É É, coisa do século XXI. vinte e isso. um pois é, pois é. Porque se existe, a outra coisa, se existe multiversos, de fato, de verdade, é lógico que Galileu saberia, mas ele não ia. Se não disse, é porque nós não estamos, né? Porque isso Uhum, aí está tudo no ar, né? uhum. Mas Bom. eu acho que é essa a grande dificuldade de se estudar um livro fora da nossa época. Porque, na verdade, a gente acaba misturando os conhecimentos da época que foi escrito o livro com os conhecimentos da época atual. Não, e Uhum. uma coisa, Fernando, e uma coisa é você falar de psicologia experimental, espiritualismo racional, da estrutura
conceitual científica da época do Kardec, botar isso num contexto, outra coisa é falar de um capítulo como esse, meu Deus do céu, que não está falando nada Uhum. disso aí. Isso aí está transcendendo tudo que é limite que existe aí pela É. frente. Por isso nós não podemos ficar muito presos, porque nós não vamos descobrir o Então ovo na vamos, Exatamente. vamos seguir? Vamos, 23 tá aí, tá na tela. sim, Tá. os Os, planetas. os planetas, portanto, são formados de massas de matéria condensada, mas não ainda solidificada, destacadas da massa central pela ação da força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que tenham conservado. Vamos terminar essa parte aqui para comentarmos, tá certo? Aí vamos ler até o final, porque aí, como nós vimos, vamos de grão em grão e depois vamos retornar para comentar. Um desses planetas é a Terra. Um desses planetas é a Terra, que, antes de ser resfriada e revestida de uma crosta sólida, deu nascimento à Lua, pelo mesmo modo de formação astral ao qual ela mesma deve sua existência. Desde então, a Terra está inscrita no livro da vida e é o berço de criaturas cuja fragilidade está protegida pela divina providência, uma nova corda colocada na harpa infinita que, no lugar que ocupa, deve vibrar no concerto universal dos mundos. Mas como ele é um poeta mesmo, além de ser tudo isso, um poeta, coloca tudo isso como poesia. Impressionante. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Os planetas, portanto, são formados de massa de matéria condensada, mas não ainda solidificada, destacadas da massa central pela ação da força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do universo, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que tenham conservado. E como é que seria essa massa isso aqui, gente? São formadas de massas de matéria condensada. Seria, ele já não está se referindo a essa nebulosa. A matéria está se solidificando. Matéria condensada está se solidificando. E uma coisa interessante, o Galileu, ele é considerado um filósofo, um cientista, mas na Itália ele é estudado como um poeta. Uhum. É. Impressionante, é. Bom, vamos conversar sobre isso. Conversar, o Fernando já falou, Edilson, alguma coisa. Já, a Terra aqui já apareceu, gente. E olha, ele já aqui daqui posteriormente já vem a Lua. Então A seria Lua bom nos também, considerar. velho. Então, um desses planetas é a Terra, já apareceu, já nasceu. E logo mais aparece mais um satélite para nós aí, que nós só temos um por enquanto, tá? É, Né, pronto, Fernando? Está alguma. destituído aí de uma certa benesse da providência, porque tem uns aí que tem 6, 7, 8, não é isso? O quê? Não, tem um que tem 16. 16? Ah, não, Pode. depois, Aham. peraí, eu tenho isso aqui, tem isso, depois eu mostro. Não, não, Peraí. não, por favor, Zé, não entra nisso, não. Não, mas aqui, depois, deixa lá, vamos ficar por aqui, senão, Ah, sim, quando chegar no satélite, nós vamos, quando claro. chegar no satélite, vamos ver aqui. Compreendido isso aqui, gente, alguém que, Dilson, o que você acha daqui? Essas leis do movimento, da forma esferoidal, gente, é o que ele estava se referindo anteriormente, é daquilo que até você mesmo colocou, explicou, foi o Fernando. Essa Ok. aqui, esse movimento que ele está falando aqui, foi esse, É, É esse que isso ele aí está se tem, referindo? isso aí tem a Elíptica, ver com né? as leis de Kepler.
Uhum. Na verdade, todo planeta em volta do Sol, a trajetória dele é uma elíptica. A Terra é uma circunferência, praticamente. Isso. Muito diferente. É que, na verdade, esses dois raios são iguais. Uhum. Daí vira uma circunferência. Uhum. E aí que a matemática não se fecha em muita coisa, né, Fernando? Olha aí. Então, pronto. Eu achei muito interessante, Bom, quando eu fui Célia, buscar. Oi. a gente vai cada dia aprendendo, né? Semana passada eu fiquei sabendo pelo meu filho que a Lua é um pedacinho da Terra, né? E aqui Kardec está falando isso, que a Lua é um pedacinho da Terra que se desprendeu. É. Assim como a Terra é um pedacinho do Sol, né? É, é verdade. É. E por aí vai, né, Fernando? Por aí Vamos vai. lá. Podemos continuar, Mas gente? Zélia, o parágrafo que nós acabamos de ler está perfeito, tá? Assim, eu entendi tudo, só que a gente tenta aprofundar demais, a gente se tropeça na própria Não, pera, para aí, informação. para. Não. Vamos, como você diz, Vamos vamos lá? aproveitar. Vamos seguir? Vamos. Vamos lá. Então, gente, agora entra nos satélites. Eita. Os satélites, item 24. Antes que as massas planetárias tivessem atingido um grau de resfriamento suficiente para se solidificarem, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, destacaram-se da região equatorial de alguns deles, região na qual a força centrífuga é maior e, em consequência das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que o gerou, como sucedeu a estes, com relação a seu astro central gerador. Desculpa aí, peraí, deixa eu estou aqui ainda naquela. O desenho tá movimentando, tá rodando, tá me deixando. Eu tô aqui lendo, e o desenho do eclipse está ali. Pronto. Alguma coisa a adicionar aqui, gente? Podemos continuar? Essa parte do resfriamento você comentou, não foi isso? Foi. Pronto. Isso já que já conversamos. Agora, esses verdadeiros glóbulos líquidos, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, destacaram-se da região equatorial de cada um deles? Uhum. Eu imagino que isso sejam vulcões lançando lava, e essa lava entrando em órbita. Porque Hum, eu não vejo outra explicação para isso. Porque como que a massa ia se desprender da Terra? hum, Eu acho, eu sempre Ele achei isso um fala, negócio muito, muito estranho. né, Fernando? Ele fala que pelo movimento circular, né, aquele movimento circular e a força centrífuga acaba fazendo destacar algumas partes, né, do planeta, uns pedaços do planeta para fora. E esses pedaços do planeta acabam ficando na órbita. Vamos pegar o exemplo da Terra, né? Ficam orbitando em torno da Terra pela lei de atração, né? Ele está explicando assim, que é um movimento circular que acaba destacando uma parte pela força Mas, centrífuga. mas o que me chama a atenção é falar em glóbulos líquidos. glóbulos líquidos. É porque a Glóbulos Terra, a líquidos. Terra ainda estava num estado, não estava totalmente, não estava Mente solidificada sólida. ainda. Ainda Isso não mesmo. estava totalmente resfriada, né? Ela estava ainda no estado Pode ser, líquido pode também, ser, né? Estava no pode estado ser. líquido também. É. Então, destacou Hum, essas Perfeito, partes. Terezinha, é isso mesmo. isso, é aqui. Agora entendi, Terezinha. Perfeito. Eita, a Terezinha está Entendeu virando agora? física, olha aí, ó. Olha, A Terezinha tá astróloga, uma tudo. física já aqui, ó. Porque no Eita! 23 ele fala, os planetas, portanto, são formados de massas de matéria condensada, mas
não ainda solidificadas. Ainda É, a subiu. Terezinha tá física mesmo. Então, eu tô devendo. Ih, ó, tá vendo? Eu gosto assim. Realmente. Tá vendo? Olha aí, brinca com o grupo aqui. Vamos lá? Agora eu entendi, Terezinha. Obrigada, tá? Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa, menos considerável, teve resfriamento mais rápido. Aí, ora, as leis e as forças que presidiram seu deslocamento do equador terrestre e seu movimento de translação, nesse mesmo plano, agiram de tal maneira que este mundo, em vez de tomar a forma esferoide, tomou a de um globo ovoide, isto é, tomou a forma alongada de um ovo, com o centro de gravidade fixado na parte inferior. Como seria isso? Espera aí, viu, gente? Agora Como que é o complicou aqui um negócio? Deixa eu negócio para ver. mim. Ele está falando da Aqui Lua, né? ele vai explicar por que que se vê um lado só da Lua, né? Isso. Que tem uma Vamos. parte da Lua que a gente que não é vista, né? A gente não consegue ver, pois Não é. consegue ver. Vamos lá. Podemos continuar para poder tirarmos essa dúvida aqui, quer dizer, que não é dúvida, ele vai só explicar no 25. As condições nas quais se efetuou a desagregação da Lua permitiram que se afastasse pouco da Terra e a forçou a permanecer perpetualmente suspensa em seu céu, como uma figura ovoide, em que as partes mais pesadas formariam a parte inferior, voltadas para a Terra, cujas partes menores densas ficaram na parte de cima. Dissermos desse jeito que o lado oposto à Terra se volta para a imensidão do céu. É o que faz com que esse astro sobre nos é o que faz com que esse astro sempre nos mostre a mesma face. Para melhor compreensão, é possível comparar seu estado geológico a um globo de cortiça, em que a base voltada para a Terra seria formada de chumbo. Eu vou terminar aqui, porque ele vai falar aqui do. Terminar essa parte aqui, por favor. Há duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar. Uma sem nenhuma analogia possível com o nosso, porque os corpos fluídicos e etéreos não existem. A outra pouco densa em relação à Terra, já que todas as substâncias menos densas estão neste hemisfério. A primeira perpetualmente voltada para a Terra, sem água nem atmosfera, a não ser nos limites desse hemisfério subterrestre. A outra, rica em fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. Vamos ler aqui, que é muito conteúdo. Esta teoria da Lua, aí vem Kardec, viu, gente? Essa teoria da Lua, absolutamente nova, explica por meio da lei da gravitação a razão pela qual essa estrela sempre apresenta a mesma face à Terra, tendo o centro de gravidade em um dos pontos de sua superfície, em vez de estar no centro da esfera, e sendo consequentemente atraído para a Terra por uma força maior do que aquela que atrai as partes mais leves. A Lua produziria o efeito daqueles bonecos chamados João Bobo, ou João Teimoso. É porque eu conhecia como João Bobo, aqui é João Teimoso, mas está tudo certo. Que são constantemente mantidos na sua base, enquanto os planetas, cujo centro de gravidade está a distâncias iguais da superfície, giram regularmente no próprio eixo. Fluxos vivificantes, gasosos ou líquidos, em virtude de sua leveza específica, seriam acumulados no hemisfério superior, constantemente oposto à Terra. O hemisfério inferior,
o único que vemos, seria desprovido desses fluidos e, por esta razão, seria inadequado para a vida que reinaria no outro. Portanto, se o hemisfério superior fosse habitado, seus habitantes nunca veriam a Terra, a menos que se voltasse para o outro. Nota de Allan Kardec. Nossa. Primou vez, né? O Fernando, Oi, Zé, posso O quê? fazer uma pergunta? Sim, vamos lá. Sob o ponto de vista científico, Fernando, esses dados, esses elementos todos aí avançaram, é isso mesmo? Bate ou tem coisa aí que não bate com a ciência do homem atual? no homem atual, essa questão, é, como que eu posso falar? Estamos falando da Lua, certo? Tá bom. Falando da Lua. Espera um pouquinho só. Eu Uhum. estava vendo um negócio aqui na internet, ó. Um minutinho. É, é basicamente isso. É lógico que atualmente a coisa está mais explicada, mais solidificada, certo? Mas Uhum. é basicamente isso. E isso ocorre também em relação aos outros satélites dos outros planetas solares, ou a gente não tem Não, nem como cogitar disso? cada um tem a sua particularidade. Eu sei, mas a ciência nossa já avançou a ponto de fazer qualquer cogitação sobre um satélite, por exemplo, de outros desses planetas aí que tem ali Por perto. exemplo, tem um satélite que é muito estudado, é o satélite de Europa, Hum. certo? Que gira em torno, se não me falha a memória, de Saturno, Certo. certo? Eles têm estudos profundos sobre esse satélite já. Mais do que sobre a Lua? Num certo sentido, sim, porque ah, esse satélite é muito mais rico que a Lua. Se pensa até que possa existir vida, mas essa vida, como que fala, microscópica, Entendi. porque tem Interessante, né? mares lá. Tem mares que estão gelados, mas não estão congelados. Eu, Então eu tem fui tudo isso. buscar aqui, eu achei muito interessante, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu fiquei, pronto. Como ele falou da Europa, eu vi aqui, ó, aqui. Mas não você vive, não, Zé. Hã? Não é a sua Aqui o Europa, não. satélite, Brincadeira. tem falando aqui sobre, tá Não, eu vendo? tô brincando. Aqui, ó. Lista de satélites naturais do sistema solar. Nossa, olha só, gente. Número de satélites: Mercúrio 0, Vênus 0, Terra 1, Marte 2, Júpiter 95, Saturno 146, Urano 27, Netuno 14. Aí vem o planeta, ou seja, planetas anões. Ceres não tem, Plutão 5, Haumea 2, Makemake 1, Eris 1. E olha só, nossa, gente, olha aqui. Ele foi o que ele estava falando aqui, ó. Olha a lista completa que tem aqui. Impressionante. O que inicialmente, quando eu estava lendo aqui na internet, ele dizia, deixa eu ver aqui, gente, se foi realmente isso, que eu quero me enganar. Satélites naturais? O que quer dizer isso, Fernando? Ué, Satélites naturais são os satélites criados pela natureza. Os ué. satélites artificiais são os criados pelo homem. Satélite de comunicação, satélite geoestacionário, tudo isso é artificial. Mas esses números, eu me fiquei invocado com esses números primeiros, que você botou aí. Dá para baixar aí para ver? O quê? O quê? Não, Aqui? planeta. Não, não, os primeiros planetas, porque nós Sabe por estamos. que, que você ficou?
ficou admirado, porque, na Uhum. verdade, se considera satélite um pedregulho girando em torno do planeta. Ah, tá. Mas esse número aí, deixa zero, esse Assim, aí, essa lista? 1, 2, 95, 140, isso aí já está nesse nível mesmo ou ainda tá, esse número aí está um pouco avantajado? Saturno, 146, Uai, é A uma partir, coisa mas atual, é do é Wikipedia aqui, isso, ó. é isso. Uai, é Tá isso, né? é atual, atual, né? é Atual. atual. Por quê? Cada dia se descobre mais, né? Quer dizer, não cada dia. Exatamente. A ciência vai avançando. Então, em outras palavras, está dizendo que nós estamos bem atrasadinhos ainda, né? Não descobrimos nenhum mais, estamos querendo já descobrir vida em outros planetas. Ô, Então, com, Exatamente. com relação à Lua, porque ele fala aqui, né, que a Terra girando não estava ainda solidificada, né? Soltou uma parte da sua massa e a Lua tem essa origem. Eu pesquisando no Google, né? A explicação lá é assim, a Lua também é uma parte da Terra, mas eles explicam de uma forma, um processo diferente, né? Hoje. A Terra estava, né, num processo de resfriamento quando um astro muito grande se chocou contra ela. Aí, desse choque, se desprendeu matéria, partes da matéria da Terra. E essa parte de matéria que deu origem à Lua. aqui, né, Então, das Terezinha? duas formas, tanto do Galileu como da a explicação moderna, a Terra é uma parte da Lua. Só que a forma tem um pouquinho de diferença, né, na explicação, né, como se formou. Isso aqui, Terezinha, que você viu, a origem e formação da Lua, a Lua começou a se E formar após o impacto de um de um grande grande corpo corpo. celeste na planeta Terra, aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Esse corpo tinha o tamanho aproximado do planeta Marte. Era muito grande, é. Tal choque produziu uma série de detritos de origem tanto terrestre quanto do objeto estranho, os quais foram arremessados em longas distâncias no espaço, e muitos deles entraram em órbita ao redor do planeta. Com o passar do tempo, esses fragmentos foram se agrupando e acabaram se fundindo. O seu processo de resfriamento deu origem à Lua. Uhum, isso aí. Então, a explicação, a forma como aconteceu é um pouco diferente, mas a origem é a mesma, né? A Terra é um pedacinho, a Lua é um pedacinho da Terra, né? É filha da Terra, como alguns falam, né? A Lua é filha da Terra. Esse processo aí, Fernando, cientificamente já é reconhecido ou tem dúvida ainda? São teorias. São Na teorias, verdade, né? na verdade, o que está praticamente provado, mas não está provado ainda, é que houve um choque de um planeta com Uhum. Marte, que arrancou uma parte de um dos polos. Por isso que, na verdade, Marte é um planeta com magnetismo muito fraco. Marte seria resultado dessa colisão? Marte também. Não, Marte sofreu uma colisão parecida. Ah, Não estou entendi. falando que uma coisa tem a ver com a outra, Certo. certo? Ou Uhum. seja, esses choques no início do sistema solar é uma coisa natural. Uhum. Certo. Hum. Bom. Gente, olha só, faltam 5 minutos e faltou no próximo 25, né? estudo, no 26, tá? Vamos dar continuidade aqui. A minha página é 142, Ah, não, que além do é, 25, é 26, É né? cento e quarenta e sete na minha, porque o 147. teu é o primeira capa edição, verde, né? Primeira edição. primeira edição. Pronto. É. Então, eu acho melhor ficarmos por aqui. Uhum. No próximo estudo. Vou terminar aqui a gravação. Gente, deixa eu terminar, tá, gente, a gravação, finalizar, tá? Obrigada, ó, foi muito bom.
Cadê Edilson? Pronto. Já foi? Não, Edilson, calma aí, deixa eu terminar aqui. Edilson, você que vai deixar nós aqui sozinhos. Tá É, caindo, peraí. tá travando a internet. Eu tava me perguntando, Só um Zé, instantinho, peraí, Antônio, deixa eu finalizar a gravação. Muito obrigada, até a próxima semana.